Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou trazer um caso muito legal pra você e é um caso que está muito bem documentado e esses documentos estão disponíveis para todo mundo no site da CIA. O caso aconteceu em Teherã, que é a capital do Irã, em 1976. A Força Aérea Iraniana mandou 2 caças Phantom para interceptar um objeto luminoso que estava sobrevoando a cidade. Isso aconteceu depois de algumas ligações que foram recebidas pela torre de comando da base da Força Aérea Iraniana. Mas enfim, vamos ao caso. Antes disso, vamos ficar com a vinheta do canal e não se esqueça aí de se inscrever, dar aquela força, dar o apoio, dar um like, deixa o sininho e compartilha aí com seus amigos se você acha que esse vídeo merece ser compartilhado. Valeu? Tudo aconteceu no dia 18 de setembro de 1976. Era por volta de 10h30 da noite quando Hossein Piroozi, que é um experiente agente de controle aéreo, né, do tráfego aéreo, ele estava trabalhando na base de Mehrabad, que é o aeroporto de Teherã. Ele recebeu uma chamada de uma mulher, dizendo que ao norte do aeroporto ela tinha avistado um objeto luminoso brilhante que ficava alternando as cores entre vermelho, amarelo e laranjado. Segundo essa mulher, esse objeto parecia como se fosse uma hélice de um ventilador com 4 pás que ficava mudando de cor e girando também, né? Ela observou que esse objeto, de repente, ele se dividia em 2 partes e essas 2 partes começavam a piscar e brilhar no céu. Esse agente, né, esse cara que estava trabalhando na torre de comando, tentou convencer essa mulher que isso era algum fenômeno natural ou alguma estrela cadente que ela estava vendo. Mas aí ele começou a ficar encucado, porque ele recebeu mais 4 chamadas de pessoas dizendo que avistaram exatamente a mesma coisa. Eles deram praticamente a mesma descrição do que a primeira mulher que ligou. E bem naquela noite os radares da torre de comando estavam em manutenção naquele momento. Então o Piroozi, que era esse agente, ele não tinha como confirmar nada no radar. Então ele foi para fora, pegou os seus binóculos e confirmou visualmente que os OVNIs estavam lá sobrevoando exatamente a área que as pessoas tinham falado. O que o Piroozi avistou foi um objeto cilíndrico que também era luminoso e estava a mais ou menos 2.000 metros de altitude e ele tinha, pelos cálculos dele, mais ou menos 8 metros de largura. Segundo o Piroozi, esse objeto tinha em cada ponta uma luz vermelha e outra azul, e no centro era uma luz vermelha que ficava piscando mais ou menos a cada 90 segundos, aí ela parava. E essa luz vermelha parecia estar orbitando em volta do objeto, em torno do objeto. E ele disse também que toda vez que essa luz estava orbitando, cada vez que ela chegava a 90 graus, ela também parava e depois continuava essa órbita. Então ele disse que esse objeto ele praticamente navegava de norte a sul, aparecia e desaparecia simultaneamente em outros lugares, né? Dando a dizer que era um objeto que estava realmente sobrevoando em uma velocidade praticamente incalculável, muito mais de 2.000, 3.000 milhas por hora, praticamente quase 5.000 quilômetros pelos cálculos do Piroozi. Então por volta da 00:30, Piroozi ligou para a Força Aérea Imperial Iraniana. E ele falou com o brigadeiro general Nader Youssef, que era o assistente geral do comando geral das operações daquela base. Youssef, ele também disse que viu o objeto da casa dele, que ficava ao norte de Teherã, e ele confirmou que não era uma estrela. Então, por volta de 1h30 da manhã, a Força Aérea Iraniana decidiu mandar o primeiro caça Phantom para averiguar o que era esse objeto não identificado. O piloto era Yadi Nazeri. Ele viu o objeto a mais ou menos a 100 km de distância da sua aeronave. Ele disse que era tão brilhante que ele não conseguia identificar a forma do objeto, mas ele disse que a cor era uma cor violeta, laranja e um pouco também de branco. E apareceu a mais ou menos
a 3,6 quilômetros de altitude. Então ele recebeu instruções para continuar visualizando, né? Perseguir, ficar no visual com o objeto. Ele estava tentando, parecia que o objeto estava parado. Então, quando ele chegou exatamente 46 quilômetros de distância do objeto, o avião dele parou. Todos os comandos, né, a parte elétrica entrou em pane. Então parecia que o OVNI estava mantendo exatamente aquela distância, 46 quilômetros dele. Ele tentava aproximar, mas o avião estava 46 quilômetros. Então ele decidiu voltar, ele voltou, fez uma manobra e aí ele recuperou os comandos do avião, os comandos digitais elétricos, e também recuperou o sinal de rádio. Então ele decidiu fazer de novo meia volta e começar a perseguir de novo o OVNI, mas aí ele perdeu completamente o sinal de rádio. Então, assustado com toda a situação, que ele estava sem instrumentos eletrônicos, ele decidiu mais uma vez voltar e tentar pousar de novo no aeroporto. Então, por volta de 1h40 da manhã, o comandante da base mandou o segundo avião Phantom para averiguar a situação. Esse avião estava sendo pilotado pelo tenente Parviz Jafari, que era do esquadrão de comando da Força Aérea Iraniana. Mas o engraçado é que no radar do avião do Jafari ele conseguiu identificar, ele conseguiu ver esse objeto. Então ele começou mais uma vez a perseguir o objeto. E aconteceu exatamente a mesma coisa. A cada vez que ele chegava a 46 quilômetros de distância do objeto, o objeto se movia. Ele não conseguia ficar menos de 46 quilômetros de distância desse OVNI. Então é incrível que parecia que o OVNI estava realmente controlando a distância que eles estavam dos aviões. Esse objeto não era um objeto pequeno não. O Jafari disse que pelos cálculos dele esse objeto tinha o tamanho aproximadamente de um Boeing 707. E toda vez que ele tentava se aproximar, como eu disse antes, ele se movimentava. Mas a cada movimento que esse OVNI fazia, o Jafari disse que ele andava mais ou menos, se movimentava praticamente 43 quilômetros em questão de 1 ou 2 segundos. Uma coisa impressionante e incalculável. Segundo o Jafari, o objeto era composto por 4 luzes diferentes numa forma retangular. E essas luzes elas ficavam piscando em azul, verde, vermelho, laranjado e também na mesma descrição que o primeiro agente da torre de comando descreveu. Ele no centro tinha uma luz vermelha que brilhava como se fosse rodeada por um brilho amarelo. Mas aí a coisa foi ficando interessante. Na perseguição desse OVNI, ele disse que de repente uma luz amarela, um outro OVNI menor, ele saiu deste OVNI grande e estava vindo diretamente na direção do Jafari. Então ele tentou interceptar, ele tentou atingir esse objeto com um míssil, porque ele pensou que fosse um míssil também que estaria praticamente o atingindo. Então quando ele tentou lançar o seu míssil, mais uma vez os comandos do avião falharam. Mas aí ele percebeu que a luz não ia atingir ele, a luz praticamente estava movimentando e seguindo o trajeto do Jafari com o seu avião. Então ele decidiu voltar para a base aérea. Ele estava um pouco com medo porque ele estava descendo muito rápido para tentar escapar dessa luz, mas ele estava fazendo tudo manualmente porque os equipamentos digitais estavam em pane, né? Então ele falou que desceu muito rápido, fez uma manobra e quando ele percebeu, a luz parou de persegui-lo e ela voltou para trás e entrou de novo dentro daquele OVNI maior. Enquanto o Jafari retornava para a base aérea, o primeiro agente, que era o Peruzzi, que era o agente da torre de comando, estava lá fora assistindo tudo com outros oficiais. E eles testemunharam uma coisa incrível. Todos eles disseram que uma luz, essa mesma luz amarela, foi descendo um pouco devagar, foi descendo até tocar o solo. E quando tocou o solo, essa luz praticamente explodiu, um grande ruído foi ouvido. E essa luz, ela praticamente ficou como se fosse a luz do dia. Eles não conseguiam nem enxergar de tão forte que era essa luz. E quando o Jafari estava descendo, estava pousando o seu avião, mais uma vez ele recuperou os comandos eletrônicos do avião, mas o rádio estava dando muita interferência que praticamente ele não conseguia se comunicar com a torre. E aparentemente, segundo os relatos, até outro avião comercial que estava pousando no aeroporto naquele mesmo momento experimentou as mesmas coisas, muita interferência na rádio e falta de comunicação com a torre de comando. Então, só para recapitular aqui, ao todo foram
4 OVNIs que foram avistados naquela noite, entre meia-noite e meia e 4 da manhã. Até aproximadamente às 4 da manhã que o OVNI teria praticamente desaparecido, aí todo o espetáculo se acabou. Na manhã seguinte, a Força Aérea Iraniana mandou um helicóptero com alguns agentes para investigar toda aquela região onde o suposto OVNI tinha pousado. E eles não encontraram nada, nada no solo, eles mediram também radioatividade e não encontraram nada, mas eles conversaram com alguns moradores daquela região e todos eles disseram que também avistaram essa luz fortíssima e escutaram barulhos fortes de explosões, mas ninguém viu mais nada. Essa parte não está no relatório que está disponível na CIA. Essa parte foi reportado pela Força Aérea Iraniana, mas não sei, por alguma razão os Estados Unidos não colocou no relatório deles. Esse caso aconteceu em 1976, mas até hoje ninguém conseguiu dar uma explicação plausível, uma explicação convincente do que era aquilo. Logicamente, os céticos e alguns cientistas e militares americanos tentaram dizer que os pilotos estavam perseguindo nada mais nada menos do que o planeta Vênus. Essa explicação não cola mais. Você acha que um piloto ia atirar um míssil ou ia perseguir Vênus por vários minutos, várias horas e não ia perceber que aquilo era o planeta Vênus? Gente, pelo amor de Deus, essa explicação não tem sentido algum. E eles tentaram dizer também que era algum fenômeno natural, alguma espécie de raio, de tempestade que estava emitindo raios arredondados. Eles falam ball lightning, é um fenômeno realmente que existe, mas também não cola. Os militares saberiam identificar isso. Esse objeto se movia, mudava de cor, mudava de forma, soltou um outro objeto de dentro dele. Aliás, 4 objetos foram avistados aquela noite, então não tem como desmentir a situação e não dá para explicar o que é. O que chama muita atenção nesse caso é o fato que o governo norte-americano estava muito interessado em investigar, tanto é que eles fizeram esse relatório e colocaram neste projeto Blue Book. Então eles estavam interessados e é muito controverso, porque este caso ele foi adicionado no Blue Book quase 7 anos ou 6 anos depois que o projeto Blue Book tinha sido cancelado e tinha acabado, mas eles mesmo assim eles colocaram como parte do projeto Blue Book, mesmo depois do projeto Blue Book ter dado uma explicação ou uma conclusão, chegar à conclusão que os OVNIs não eram reais, e eles colocaram esses documentos. Super controversa essa história, esse caso é realmente fantástico, tem muito material, tem documentário sobre isso, é um caso bacana que até hoje eu fico pensando, fico tentando viajar lá, imaginar o que se passou, o que passava na cabeça desses pilotos naquele momento. Bom, eu fico por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like. Se você não curtiu também, e fala por que você não curtiu, que aí a gente vai tentando melhorar, tá bom? Conto com o seu apoio, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.